Olá para você ligadinho no Igreja em Saída, programa que leva até você e sua casa as principais notícias da igreja no Brasil. Sempre uma alegria estar na sua companhia e, como você sabe, ao longo dos próximos dias, falando direto do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, aqui no Santuário Nacional de Aparecida, onde acontece a 60ª edição da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E hoje a gente começa o programa com algumas entrevistas com membros do Episcopado brasileiro. A gente começa com a participação aqui de Dom Odeli José Magri, ele que é bispo de Chapecó, está aqui conosco e também é presidente da Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial. Dom Odeli, obrigado, viu, pela participação com a gente. Como temos feito com todos os bispos que por aqui passam, queria primeiro ouvir do senhor um pouco do balanço, de como foi esse quadriênio à frente dessa comissão. Bom dia. Bom dia. Então, o quadriênio 2019-2023, como para todas as comissões, também para a comissão missionária, foi marcado por essa característica do tempo da pandemia, Portanto, alguns desafios novos, dos quais também nós aprendemos, por exemplo, a lidar melhor com os meios de comunicação, as redes sociais, para chegar no contato com os diferentes regionais, o trabalho com os conselhos missionários. Tivemos um momento especial com a implementação, dizemos que veio do outro quadriênio, a implementação do Programa Missionário Nacional, o acompanhamento do projeto Igrejas Irmãs, seja aqui no Brasil, mas também o projeto Adgentes Além Fronteiras, com os regionais que têm esses projetos. Nesse período celebramos o Jubileu de Ouro do Conselho Missionário Nacional, o Comina. No ano jubilar, em que além do Comina, tivemos também aí o ano jubilar da infância missionária e de outras obras missionárias. Portanto, foi um quadriênio muito marcado assim, pelo desafio da pandemia, mas também de caminhada. De caminhada, com a dificuldade de não ter conseguido fazer muita coisa no presencial, mas graças a Deus foi possível dar continuidade àquilo que foi o essencial, o necessário do trabalho, e agora na perspectiva de que o próximo quadriênio consiga, de modo mais concreto, ainda levar para adiante, especialmente o Programa Missionário Nacional. E, Dom, a gente tem logo no início desse próximo quadriênio, a realização do Congresso Missionário Nacional. Queria que o senhor falasse também um pouco de como que está a expectativa da igreja no Brasil para esse grande momento. Então, o Congresso Missionário Nacional, que acontece sempre também em preparação para o Congresso Missionário Americano, que será em Porto Rico no próximo ano, novembro de 2024. Mas esse momento nós estamos na preparação para o nosso congresso, que será então no contexto da Amazônia, em Manaus, de 10 a 15 de novembro, e nos preparando para o congresso. Acontece, dizemos, de agora até setembro, por aí, os congressos missionários regionais, dos 19 regionais do nosso Brasil. O congresso tem como tema Ide, da igreja local aos confins do mundo, e como lema, justamente, o lema que é do ano vocacional, terceiro ano vocacional, e que Papa Francisco escolheu também para a mensagem do Dia Mundial das Missões: Corações Ardentes, Pés a Caminho. Portanto, toda uma perspectiva bonita de preparação para esse congresso, que na verdade é um momento de reflexão, de motivação para a nossa igreja, especialmente nessa perspectiva do Adgentes, do Além Fronteiras, que é o aspecto onde nós precisamos caminhar mais, dar mais passos, mas que coloca toda a igreja do Brasil em movimento aí no caminho, dizemos, de Aparecida, pós-Aparecida, e também agora do sentido do sínodo, que é comunhão, participação e missão. Com certeza será um momento muito especial para toda a igreja no Brasil. Dom Odeli, agradeço a participação do senhor aqui no Igreja em Saída e boa assembleia para o senhor, viu, sua bênção. E como o Dom Odeli disse aqui para a gente, claro que o Congresso Missionário Nacional traz todo esse contexto da realidade da igreja no norte do país, especialmente na Amazônia, que tem tido uma atenção toda especial da igreja, inclusive do Santo Padre, Papa Francisco, e por isso que a gente quer conversar com um representante do
Episcopado do Norte do país. Estou aqui com Dom José Ionilton, bispo da prelazia de Itacoatiara. Toda vez eu fico ensaiando, Dom, e toda vez eu enrosco, né? Dom, obrigado, viu, pela participação com a gente aqui no programa. Primeiramente, queria que o senhor falasse sobre isso, então, como o senhor avalia essa caminhada da igreja, principalmente nesses últimos 4 anos, em relação ao cuidado com a realidade dela no norte do país. A nossa caminhada tem sido bastante positiva. A própria caminhada da CNBB nos ajudou muito, né, nesse sentido. A realização do sínodo, né, para a Amazônia, que aconteceu também aí em 2019, e com tudo aquilo que foi feito antes, na preparação para o sínodo, com a escuta de mais de 80 mil pessoas ali da nossa região, da Amazônia Legal brasileira. E depois a realização do sínodo e os documentos que se produz ali, né? O documento final e depois a exortação Querida Amazônia do Papa Francisco. E nós agora na Amazônia estamos tentando, colocar em prática tudo isso que nós fizemos, né? Na escuta, na realização do sínodo e nas orientações do Papa Francisco, para poder a gente cuidar da casa comum, cuidar do nosso bioma Amazônia, a partir justamente dos valores da fé, né, da doutrina social da igreja e dessas orientações novas que surgiram a partir do Querida Amazônia, onde o Papa Francisco nos anima, nos encoraja para que de fato a gente ame a Amazônia. Até o próprio nome que ele abre o documento já expressa isso, Querida Amazônia. Então ele diz que nós devemos olhar para a Amazônia não apenas como um lugar de exploração, né, onde tem riquezas e uma biodiversidade enorme, mas olhar para a Amazônia como uma obra de Deus, com um olhar contemplativo também. E a partir disso, então, cuidar da Amazônia e dos seus povos. E aí o nosso trabalho tem sido esse, né, de fazer com que a Amazônia, a partir da igreja presente ali, seja bem cuidada, protegida, e os seus povos ali, principalmente os povos originários, né, os povos indígenas, que merecem da nossa parte como igreja um cuidado todo especial. Que ótimo, que importante a gente ter trabalhos assim com esses povos originários e com a nossa Amazônia. Dom, obrigado pela participação aqui no programa, uma ótima assembleia para o senhor. Ok, obrigado também pela oportunidade de estar falando aqui em nome da igreja presente na Amazônia, e peço a quem está nos acompanhando que faça como o Papa Francisco tem pedido, olhe para a Amazônia com esse olhar contemplativo. Então, obrigado, estaremos olhando, obrigado pela participação aqui com a gente no Igreja em Saída. E vou aproveitar que a gente está falando sobre a Amazônia aqui com o Dom para fazer um convite especial para quem está nos assistindo, porque hoje a TV Aparecida exibe a série de reportagens especiais Desafios da Igreja. E o tema hoje são os mártires da caminhada. Claro, muitas dessas histórias passam por regiões e por realidades como essas que Dom Ionilton citou aqui na Amazônia, também em outras regiões do país, mas principalmente na Amazônia, no norte, com os povos originários. E esse programa vai trazer a história de alguns mártires da nossa igreja que se doaram sua própria vida para o serviço da evangelização e para o serviço do cuidado com aqueles que mais precisam, com as pessoas mais simples. Ou seja, está imperdível esse programa e a gente deixa esse convite para quem está nos acompanhando. Então, reforçando, o especial Desafios da Igreja Mártires da Caminhada será exibido hoje às 10 horas da noite na TV Aparecida e a gente espera contar com a sua audiência, combinado? Olha, a gente começa a encerrar o nosso programa aqui, mas não sem antes fazer aquele giro do que tem acontecido na Assembleia, tá? Então, lembrando para você que as discussões continuam acontecendo aqui na Assembleia, que ao longo do nosso programa a gente vai trazer mais informações, como, por exemplo, o uso do novo missal, a nova tradução do missal romano, que teve seu uso pela primeira vez na celebração de uma Santa Missa aqui no Brasil, ontem, na celebração da Santa Missa aqui no Santuário Nacional, às 6h30 da tarde. A gente traz amanhã esse destaque. Hoje a entrevista coletiva, inclusive, falará sobre isso, sobre o novo missal e, claro, todos os outros detalhes, todas as outras informações de tudo que acontece aqui na 60ª edição da Assembleia Geral dos Bispos da CNBB. Você confere aqui no nosso programa, tá bom? E não se esqueça, conto com a sua audiência e conto também com a sua oração. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até lá.